Bom dia, igreja. A leitura de hoje vai estar sendo feita no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Criador de todas as coisas, muito obrigado, Senhor, pelas suas infinitas bênçãos, por tudo que o Senhor vem nos concedendo. Senhor, esteja abençoando a sua palavra que vai estar sendo pregada hoje de manhã, esteja abençoando ao Gil, que vai estar nos ensinando, e a cada pessoa aqui, Senhor, para que receba essa mensagem. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Como Mateus acabou de ler, nós vamos ler novamente aqui. Hebreus 6, vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa a todos aqueles que o buscam. Sem fé é impossível orar a Deus, porque quem ora a Deus é preciso crer que Deus está te ouvindo, é preciso crer que Deus está te ouvindo e poderá com certeza responder às suas orações. Quando nós fazemos uma oração ao nosso Deus, nós precisamos ficarmos atentos para entender as respostas que Deus vai nos dar. E para isso é preciso que nós continuemos em oração, orando ao nosso Deus. Senhor, eu preciso entender a tua resposta. E Deus, Ele nos responde de 3 maneiras: sim, não, e espere um pouco, paciência. Nós vamos ver, eu tenho certeza que todos vocês aqui se lembram de Neemias, por exemplo, o livro de Neemias, o copeiro do rei, que diante do rei, ele estava em uma situação bastante delicada, e o rei lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? Neemias orou, e no versículo 6 de Neemias, o primeiro capítulo, no versículo 6 de Neemias, no capítulo 2, a resposta de Deus veio imediatamente. Ele diz assim, Neemias disse: e ele concordou. Quer dizer, o rei concordou. Essa resposta de Deus foi sim para Neemias. Nós podemos aprender aqui que a oração, ela não precisa ser uma oração tão longa. Nós vimos que essa oração, ela foi em questão de segundos. Neemias, o rei perguntou: o que você quer que eu faça por você? Neemias pensou alguns instantes e respondeu. Então essa oração foi muito rápida e eficiente. Imediatamente ele foi atendido, um sim. Mas Deus também, Ele diz não para nós. E é preciso estarmos atentos para entender quando Deus diz não. Também nós vamos ver uma passagem, não precisam ir lá na passagem, por favor, no livro de 2 Samuel. Deus diz não. Deus diz não para Davi. Todos nós conhecemos o rei Davi, a história do rei Davi. E o rei Davi, ele clamou ao nosso Deus para que a criança não morresse. Que criança? Nós sabemos que o rei Davi, ele teve uma relação com Betseba, né? E nasceu uma criança.
essa criança ia morrer e ele implorou a Deus. Thank you. Ele implorou a Deus para que a criança não morresse. Mas nós vimos que 7 dias depois, aquela criança morreu. Aquela criança morreu. Davi entendeu imediatamente que Deus disse não. Davi não reclamou, se levantou do chão, que ele estava em oração e em jejum, e foi glorificar o nome do nosso Deus. E é preciso estarmos aptos e plenamente preparados, atentos às conversações de Deus conosco. Deus também diz: espera um pouco, tenha paciência. Nós vamos ver também no livro de Apocalipse, versículo 10, não precisem ir no livro, por favor. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Que lá está dizendo que as almas dos decapitados, eles clamavam em alta voz para o nosso Deus, dizendo que: Senhor, soberano, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então eles vestiram uma veste branca, uma veste de paz, uma veste de paciência. Espera um pouco. E foi escrito, foi dito-lhes que eles esperassem um pouco mais. Nós vimos nessa passagem, irmão, que eles estavam clamando defronte de Deus, na presença de Deus. Eles eram almas, mas eles estavam na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus? Com certeza, absoluta certeza. Então, quando nós estamos orando ao nosso Deus, nós estamos na presença de Deus. E Ele pode dizer para nós: espera um pouco, não é agora, tenha paciência. E é assim que nós precisamos estar na presença do nosso Deus. Nós precisamos estar em oração em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos estar em oração. Mas, porém, nem todos os cristãos têm esse hábito de estar em oração constante. Nós sabemos, eu tenho certeza que muitos dos cristãos, nós levantamos de manhã, nós oramos de manhã, nós oramos antes ou talvez depois das refeições, nós oramos ao deitar, e numa situação extraordinária também nós oramos, né? Isto é muito bom, isto é maravilhoso, estar em oração. Mas a palavra de Deus, ela requer muito mais em questão de oração. A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos orar sempre, continuamente. Nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que a palavra diz: oremos continuamente, para que oremos sem cessar. Orem continuamente, está na palavra de Deus. E no versículo 18 também, a palavra, ela diz que nós precisamos estar em oração constante. Nós precisamos: deem graça em toda circunstância, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículo 18. E vamos parafrasear este versículo como faz o nosso querido irmão Alisson, né? Parafraseando esse versículo: oremos em todas as circunstâncias,
pois essa é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos em toda circunstância. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós vimos em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vimos que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele está instruindo os seus discípulos a orarem sem parar, continuamente. Ele diz lá no capítulo 1, capítulo 18, versículo 1, Jesus está instruindo os seus discípulos ali a orarem sempre e nunca desanimar. Jesus estava falando ali com os seus discípulos. Quem somos nós? Com certeza, irmão, somos os discípulos de Jesus. Então Jesus está falando conosco. Jesus está falando com nós. Nós precisamos estar em oração constante, sem desanimar, sendo sempre persistente em nossas orações. Irmão, nós somos pecadores. Nós pecamos. Mesmo andando com Cristo, mesmo andando com Deus, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nós pecamos. Nós pecamos, irmão, porque nós somos carne. Em Romanos, capítulo 8, versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, a justiça de Deus que está em nós. Por isso, irmão, irmãs, igreja, é necessário que oremos continuamente. É necessário que oremos em todos os lugares que nós estejamos, é preciso estar em oração. Nós vamos ver que para podermos receber o perdão dos nossos pecados, é preciso estar continuamente orando, como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, Senhor. Entrando na presença de Deus em oração, com súplica, com ação de graça, agradecidos, confiante, orando em espírito e em verdade, com entendimento do que você está falando com o nosso Deus, do que nós estamos falando para o nosso Deus. Nós vemos nas Escrituras Sagradas vários homens de Deus que pecaram. Como eu disse, nós somos pecadores. Nós também somos homens e mulheres de Deus e nós pecamos. Por isso que eu disse, vários homens de Deus pecaram. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós vamos ver nas Escrituras, então. Vamos falar de Davi. Eu continuei falando com Davi. O rei Davi, ele pecou grandemente. Davi pecou quebrando vários mandamentos de Deus. Ele pecou que ele chegou a um ponto de condenar ele mesmo à morte. Mas no Salmo 51, Davi está orando, clamando a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua compaixão, por teu grande amor. Davi estava de joelho, sabendo que errou, estava pedindo perdão ao nosso Deus.
Mas nós vimos também em 2 Samuel, capítulo 7, Davi orando a Deus diferente. Ele estava orando a Deus em agradecimento a Deus, glorificando o nome de Deus e pedindo pelos seus familiares. Davi orou com convicção, com firmeza. E é isso que nós precisamos, estar sempre em oração, com firmeza nas nossas orações, com convicção que Jesus realmente está nos ouvindo e vai atender as nossas orações. Irmãos, como é bom andarmos reto diante de Deus. Como é maravilhoso, pelo menos tentar estar diante de Deus. Vamos ver a situação de um rei que estava reto diante de Deus. Segundo Reis, capítulo 20, o rei Ezequias. O rei Ezequias ficou doente. Já que vocês estão abrindo, eu vou esperar um pouco. O rei Ezequias, ele ficou doente. O profeta Isaías, na época, foi visitá-lo. E ele disse para o rei Ezequias: ponha a sua casa, assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias, ele virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Então o rei Ezequias, quando ele ficou sabendo que ele iria morrer, importante que nós aprendemos bastante aqui, ele não reclamou, ele não pediu mais nem um dia de vida a mais, para que Deus desse mais ou menos um dia de vida, não. Simplesmente ele orou a Deus, lembrando a Deus que ele era um homem reto diante de Deus. E será, irmãos, que é preciso que nós lembremos a Deus, principalmente quando nós fazemos as coisas boas? De maneira nenhuma, com certeza. Não é necessário que lembremos a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas acontece que Deus, Ele quer nos ouvir. Deus precisa nos ouvir. E é isso que Deus está fazendo aqui com Ezequias. Ele queria ouvir Ezequias, né? Estamos falando de oração? Que bom. Não podemos deixar o livro de Abacuque. O nosso irmão Alisson, há 3 semanas atrás, ele falou deste livro também. Mas eu vou falar em questão de oração. Abacuque, no capítulo 3, inteiro é uma oração de Abacuque. Mas eu destaquei aqui o versículo 17 e o versículo 18 de Abacuque, capítulo 3. Capítulo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, isto é uma oração com muita fé, irmãos.
Isto é oração de fé, de coragem, de acreditar. Mesmo se me faltar um trabalho, mesmo se me faltar dinheiro, mesmo o que me faltar, eu louvarei ao Senhor. Essa é a verdade, irmãos. E é preciso estarmos com esta fé. Nós vimos também, não precisa ir lá no versículo, nós vimos também em Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16, que na primeira parte do versículo 13, entre vocês, há alguém que está sofrendo, que orem. Na parte central do versículo 14 diz, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem. É preciso orar. No versículo 15 diz, a oração feita com fé recuperará o doente, e o Senhor, o nosso Deus, o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. No versículo 16, portanto, irmãos, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. É preciso estarmos em oração, é preciso estarmos orando um pelos outros. Irmãos, vamos colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto. Vamos colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto, como Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Vamos pensar e colocar nossas mentes, porque quando nós baixamos a nossa mente para as coisas terrenas, com certeza pecamos. É preciso colocar nossas mentes sempre nas coisas do alto. O cristão, ele é perseguido de dia e de noite. Em qualquer lugar que ele esteja, o cristão é perseguido, irmãos. E se nós não andarmos em oração constante, com certeza nós vamos pecar também. Nós vamos cair. É por isso que é preciso andarmos em oração constante. Eu queria deixar aqui, irmãos, convidar a igreja para que todos os domingos, primeiro dia da semana, nós estamos ali naquele cantinho ali, reunidos das 8 horas da manhã até as 8h30 em oração. Nós estamos naquele cantinho ali, mas hoje, pela bênção e a misericórdia de Deus, mais irmãos corajosos vieram e nós vimos que já temos bastante, ficou tipo uma fila ali, não ficou bom. Mas em nome do nosso Deus, nós que estamos reunidos pela manhã, gostaríamos muito que a igreja toda estivesse aqui, como está agora, às 8 horas da manhã, para que nós oremos com convicção, com poder, com força. Lembramos lá de Atos capítulo 4, os primeiros cristãos orando, e Atos 4, capítulo 4, versículo 23 começa essa oração, mas eles vão até o 31, e no 31 diz que aquele local tremeu, e eles continuaram pregando fortemente o Evangelho do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão, isto é maravilhoso. Quero dizer também, irmãos, que toda terceira quinta-feira do mês, após o término do Grupo Casa, que o nosso irmão César dirige, nós temos uma vigília de oração aqui ao lado, na casa ao lado. Mas
essa vigília, eu posso até dizer que é um tempo mais longo de oração, porque a gente começa às 20h30 e termina mais ou menos às 22 horas. 22 e... Desculpa aí. Água. Eu gostaria muito de contar com a igreja na quinta-feira, na terceira quinta-feira do mês, para nós orarmos juntos, irmãos, para ter essa força, essa coragem. Irmãos, a oração na vida do irmão, a oração é o arroz e o feijão do cristão. Eu tenho certeza disso. Todos nós precisamos comer arroz e feijão todos os dias. E a oração, ela é o arroz e feijão do cristão. Talvez tenha aquele que diz assim: eu sou vegetariano, então esse não vai comer arroz com feijão, né? Mas que seja um vegetariano como o nosso irmão Renato, né? Não praticante. Então você vai ter que comer arroz e feijão mesmo, é a nossa oração. Precisamos estar em oração constante. E para terminar, irmãos, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. Este versículo, eu gostaria que fosse o nosso exercício, não para hoje, para todos os dias da nossa vida, esse exercício. Prestemos bastante atenção no que o versículo está nos ensinando. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e o que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. De acordo, irmãos, com o poder de Deus que está em nós. É preciso que nós tenhamos essa sabedoria, esse discernimento, que o nosso Deus nos ajude a entender que o poder de Deus está em nós. E nós podemos usar esse poder quando nós formos orarmos, quando nós estivermos em oração. Senhor Deus, este poder está em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, é o poder de Deus. Ore com essa convicção, com essa fé, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai te ouvir e vai te responder aquilo que você gostaria que Deus falasse com você. Que Deus nos abençoe nesse grande dia maravilhoso que Deus nos proporcionou nesta manhã. Que Deus seja louvado. Amém.